Você sabe o que está te impedindo de avançar ou não sabe? Ou tem dúvidas? Já tem clareza disso? Vou te dizer uma palavra, Deus não começa a libertar você quando você é forte. Não. Ele começa a libertar você quando você é sincero. Esta é a segunda palavra de força e coragem do nosso retiro quaresmal. E é muito forte porque o tema é: o que está te impedindo de avançar? Essa palavra de hoje vai abrir os teus olhos e a tua visão para ir além. Vamos juntos para a palavra de força e coragem? Mas antes eu te peço, dá um like no vídeo. Você começa já fortalecendo. Você que não está inscrito no canal e chegou pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal. Clique no sino, clique na mensagem todas para não perder nada. Venha na seta de compartilhar, pegou esse link, já compartilha aí com os seus amigos, porque a palavra de hoje é muito forte. O que te impede de avançar? Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8. Eu vi a aflição do meu povo no Egito, ouvi o seu clamor e conheço o seu sofrimento. Por isso desci para libertá-lo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma das coisas mais bonitas dessa passagem é que Deus diz: eu vi, eu ouvi, eu conheço. Olha que forte isso. Eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor, eu conheço o seu sofrimento. Sim, é verdade. Antes de pedir qualquer mudança, Deus mostra algo muito forte para nós. Ele não pede, mude de vida, façam isso, não. Ele vê, ele ouve, ele conhece os nossos sofrimentos. Ele sabe exatamente onde você está hoje. Não adianta disfarçar. Fazer de conta que está bem, não está bem, fazer de conta que... Não. Ele te vê, ele te conhece. E é interessante porque às vezes você olha para a sua vida espiritual e até pensa, eu devia estar melhor. Eu já rezo há tanto tempo. Eu busco a Deus, por que eu não estou melhor? Mas existe uma pergunta muito mais importante que eu preciso te fazer. Você já saiu do Egito interior? Sim. O povo de Israel, ele saiu fisicamente do Egito em um dia. Em um dia, o povo de Israel saiu fisicamente. Mas o Egito demorou anos e anos para sair de dentro do povo de Israel. E isso acontece conosco. Primeiro ponto de hoje eu quero te dizer, existe um Egito dentro de nós. Algo que nos prende independente da nossa presença física. O povo de Israel saiu fisicamente do Egito, mas levou a prisão do Egito na mente e no coração. Nós também. O Egito não era só um lugar geográfico. Era o quê? Uma condição de escravidão. Existem coisas que nos escravizam. Por isso que a gente passa anos e anos e anos e está na mesma. Vou dar um exemplo para você entender. Tem gente que está endividado 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, a vida inteira. Tem gente que entra ano e sai ano, continua endividado e desorganizado financeiramente. É assim ou não é? Talvez seja até você. E aí vai em todas as áreas. É aquele negócio, sobe, desce, vai melhorando, piora, vai crescendo um pouquinho, cai de novo. Isso é uma condição de escravidão. Hoje muitas pessoas não é que estão longe de Deus, não é esse o problema. Nem está longe de Deus, mas estão presas. A prisão é muito forte. Presas ao quê, Geraldinho? A hábitos que não conseguem cortar. Inclusive, eu diria, a maus hábitos que não conseguem cortar. Tem gente que tem um hábito ruim de fofocar e toda a vida está fofocando. É assim ou não é? Tem gente que está presa a sentimentos antigos, uma mágoa, um ressentimento, um mal que te fizeram e você nunca sai, está sempre carregando aquele peso. Imagine, alguém que te fez mal, você leva para dormir toda noite junto com você. Como assim, Geraldinho? Na sua cabeça. Toda noite vai dormir pensando naquele mal que fez. Está um momento livre, a cabeça começa a pensar naquele mal que te fizeram. E isso daqui que eu estou te dizendo é muito forte, porque isso é prisão. Presos a sentimentos antigos, a hábitos que não conseguem cortar, presos a pecados repetidos. Perceba que o povo de Israel murmurava. E de novo murmurava. Por mais que eles louvassem a Deus, quando eles alcançavam a providência ou a vitória, eles murmuravam. E é interessante porque tem gente que está preso a feridas, que
ficaram abertas e nunca cicatrizam. Sim, não perdoam. E o mais perigoso de tudo, acostumaram-se. Como assim? Você já nem chama mais de escravidão. Você se acostumou de tal maneira que você diz até assim, mas esse é o meu jeito. Quem aqui já disse isso? Coloque aqui nos comentários, por favor. Coloque nos comentários. Quem já disse isso? Não, é o meu jeito. Não, não é o seu jeito. É uma ferida que está dentro de você, que você não conseguiu perdoar, cicatrizar, sabe? Você já anda sempre armado por isso, mas é porque você já sofreu muito, sim. E até quando você vai continuar sofrendo por aquilo que já passou na sua vida, sabe? Não é o meu jeito, não, é um mau hábito que você tem. Não é o seu jeito. Esse hábito, esse mau hábito, você não corta. Tem gente que tenta ser amigo das pessoas, mas fofoca sobre os amigos, não tem fidelidade, não, sabe, não guarda sigilo. Tá sempre, não, eu só fiz comentar e lá vai um problema, perder uma amizade. Quantas pessoas perdem boas amizades por causa disso? Exatamente. Olha, tudo aquilo que você sente que não consegue mudar sozinho, isso é seu Egito. Isso é o seu Egito. É aquilo que você até quer mudar, mas não consegue. E tem o segundo ponto. O maior risco não é sofrer. O maior risco é se acomodar. E esta palavra é muito forte porque o povo sofria no Egito. E sofria cada vez mais trabalhos penosos, sabe, sacrifícios grandes. Mas quando começou a caminhada no deserto, várias vezes eles quiseram voltar. Olha como é interessante. Olha como está acomodado a prisão. O povo dizia, porque era melhor lá no Egito. Até eles sentiam saudades das cebolas do Egito, condição de escravo. A escravidão conhecida parece mais segura do que a liberdade exigente. Até porque a liberdade exige. A liberdade exige esforço. E é interessante que as pessoas preferem a escravidão conhecida. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que vivem num relacionamento abusivo e não saem do relacionamento abusivo. Nunca termina aquele namoro porque está numa escravidão, mas é conhecida, já me acostumei. Aí eu amo. Não ama, você está acostumada. Você acolheu aquela escravidão e já acha normal, você normalizou aquilo ali, não é? Porque sair, não, mas eu vou sofrer sem a pessoa. Sim, a liberdade exige, ela é muito exigente. É assim na vida financeira, é assim na vida espiritual, é assim em todas as áreas da vida. E eu vou te dizer, espiritualmente acontece desse jeito. A pessoa sabe que precisa confessar, sabe que precisa perdoar, sabe que precisa cortar um relacionamento ou cortar um hábito na sua vida, precisa reorganizar a sua vida espiritual, mas ela adia. Depois eu faço isso. Não, tá chegando o dia que eu vou fazer isso. Mas que dia? Ela vai adiando. Aquilo que não tem data não existe. Não porque ela não acredita, mas porque mudar custa. Guarde essa palavra. Mudar custa e custa caro. Toda mudança custa. Toda mudança custa. E aí o que acontece? Porque custa a mudança, você vai empurrando para ver no que vai dar. Eu já te digo antecipadamente, vai dar errado. Não vai dar certo não. Vai dar errado e vai dar muito errado. A vida espiritual não trava por falta de fé. Ela trava por falta de decisão. Tem muita gente que diz até para mim assim, Geraldinho, reze por mim, que a minha fé está muito fraca. Mas a verdade não é que a fé está fraca. O que está fraco é a sua decisão. Guarde isso. Não é fé que está faltando, é decisão. E aí vem um terceiro ponto. Deus já começou a sua libertação. Quando ele diz na palavra, eu desci para libertar o meu povo, perceba, não foi o povo que começou a saída, foi Deus que desceu para libertar o seu povo. Lembra? Eu vi, eu ouvi, eu conheço o seu sofrimento. Deus está dizendo isso para você hoje. Eu estou vendo a tua dor. Eu estou vendo, eu estou sensível a isso. E eu desço para libertá-lo. Deus quer te libertar. Meus irmãos, foi Deus que veio ao povo. E talvez hoje você pense, mas eu não consigo mudar, Geraldinho, sozinho. Não consigo mudar e você está certo. Tem coisas na nossa vida que sozinho nós não conseguimos mesmo. Tem coisas que sozinhos, não dá.
Não dá. Mas existe algo que você pode fazer. E isso é muito sério. Parar de resistir. Você pode não conseguir sozinho, mas tem que parar de resistir ao que Deus já está te pedindo. Muitas vezes, não é que você não consegue, é que você é resistente ao que Deus te pede. A quaresma não é você tentando chegar a Deus. Tem muita gente que pensa isso, porque eu vim rezar agora, porque eu me comprometi esses dias. Não. A quaresma não é você tentando chegar a Deus. É Deus te dando a oportunidade de dar o primeiro passo. De dar o primeiro passo para a tua libertação. Nós estamos falando nessa quaresma sobre a travessia, né? É tempo de atravessar. E ontem, quem não assistiu a Palavra de Força e Coragem ontem, precisa assistir, que é muito forte, é a primeira, está aqui no canal. E ontem você foi convidado a escolher a sua travessia. Eu pedi até para você escrever num papel. Mas hoje você precisa identificar qual é o seu Egito. Qual é o seu Egito? Pergunte com sinceridade o que na minha vida eu sei que precisa mudar e continuo adiando. Eu não consigo sozinho. Repito, o que é que na minha vida, esse é o seu Egito. Eu sei que precisa mudar e eu continuo adiando. Seja o que for, talvez seja aquela ferida que você não conseguiu perdoar, talvez aquela reconciliação, talvez a vida sacramental que você não está vivendo, talvez a rotina espiritual, talvez uma decisão moral que você evita, talvez cortar esse relacionamento. Hoje, eu não peço para você escrever ainda outra coisa, mas eu convido você a reconhecer. Porque ninguém atravessa aquilo que ainda finge não ver. Se você não reconhece, então o convite de hoje é a reconhecer qual é o seu Egito pessoal. Qual é o seu Egito? Ninguém atravessa aquilo que finge não ver. Deus não começa a libertar você quando você é forte. Não. Deus começa a libertar você quando você é sincero. Eu comecei com essa frase. Lá no começo dessa palavra de força e coragem, eu encerro com ela. Deus não começa a libertar você quando você é forte, Ele começa a libertar quando você é sincero. Talvez a grande graça do dia de hoje seja esta, você finalmente admitir diante de Deus onde você ainda está preso. Mesmo que talvez você nem esteja mais naquele lugar, mas o seu coração ainda está lá. Lembra que eu dizia, a sua mente, o povo de Israel saiu do Egito, mas durante o deserto eles levaram o Egito na mente e no coração. Por mais que fisicamente ele não estava. Tem gente que saiu do relacionamento, mas fisicamente, mas a mente e o coração ainda está lá. Tem gente que saiu de um ambiente, ou de um ambiente de abuso, de ferida, de machucadura, sabe, de pisadura mesmo, mas a mente e o coração ainda está lá. E hoje é a graça de admitir diante de Deus onde você ainda está preso. E quando isso acontece, a travessia já começou. E aí sim, esta quaresma vai fazer a diferença. Reze comigo agora. Quero rezar com você. Senhor nosso Deus, derrama uma bênção especial sobre cada um desses teus filhos que estão ouvindo esta palavra poderosa. E hoje nós queremos, liberta-nos de tudo o que nos impede de avançar. Liberta-nos, escreva, coloque nos comentários, liberta-me de tudo que me impede de avançar. Escreva, coloque nos comentários, liberta-me de tudo que me impede de avançar. E dai-nos a graça de vivermos essa quaresma como uma verdadeira travessia, para que nós possamos chegar à terra prometida. E que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreve aqui nos comentários, amém. Compartilhe esse vídeo agora, com o maior número de vidas que você puder alcançar. Pelo menos 5, mas você pode mandar para muito mais gente. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Seja canal de bênçãos. 12:00 em ponto eu estarei de volta, ao vivo, para rezarmos o poderosíssimo texto São Miguel Arcanjo contra os males, no segundo dia do nosso retiro quaresmal. É tempo de avançar. Deus te abençoe e te guarde. Força e coragem.